Graça e paz, meus irmãos. Eu louvo a Deus, adoro a Ele por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos nesse evento transformador. Agradeço ao pastor Radamés, agradeço sempre ao Senhor pela oportunidade que temos de poder estarmos juntos. Amém? Bom, foi me dado o difícil trabalho de começar, a primeira ministração. Então eu peço que vocês abram sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Eu quero falar de uma passagem que para mim é das mais existenciais na Bíblia. E já adiantar dizendo que nos meus devocionais particulares, eu sou muito confrontado com essa mensagem. Extremamente confrontado, e ela me leva a procurar fazer mais em Deus. Mateus capítulo 21, versículo 18 ao 20, 18 ao 20. Mateus 21, 18 ao 20. Amém? Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado, senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Amém? Essa mesma passagem que acabo de dizer, nos meus devocionais particulares, fala muito ao meu coração e me provoca demais. Ouço profundamente a voz de Deus falando comigo ao meu coração, e quero dividir com os irmãos um pouco disso. Para mim, como eu disse, essa passagem se trata muito de algo existencial. Se trata muito de como é que eu estou passando pela vida. Fala de propósito. Porque havia um propósito muito específico para esta figueira. Esta figueira tem um propósito bastante específico. Mas nós vamos ver aqui que ela não cumpria o seu propósito específico. Ela tinha um propósito de existência para existir. Mas nós vamos aqui ver que ela não cumpria o seu propósito existencial. Nós vamos ver aqui que ela tem propósito objetivo e específico de ser uma figueira. Mas ela falha nesse propósito objetivo e específico de ser uma figueira. E isso mexe comigo na mensagem que o Senhor Deus fala no meu íntimo. E aí passo então a meditar em Deus, e eu quero trazer isso para os irmãos e dividir, a respeito da vida e da minha vida em particular. Que eu começo então a entender que não é só viver, mas é como viver. E como até o pastor Anderson gosta de dizer, não se trata só de morrer, mas como morrer. Não se trata apenas de ser, mas como ser. E logo, uma coisa mais profunda que tem batido ao meu coração, eu tenho dividido alguns irmãos,
não se trata, e não é só apenas, apesar que eu vou falar a palavra apenas, mas não é só apenas, não se trata apenas de ir para o céu, mas como ir para o céu morar com Jesus, para a eternidade com Deus. Pastor, é o suficiente, é claro, irmãos, é muito suficiente sermos salvos e estarmos lá diante de Deus para toda a eternidade. Mas a nossa mentalidade funcional existencial não pode se limitar em só ser salvo. Tenho convicção teológica, tenho convicção espiritual, tenho convicção em Deus que eu sou um salvo. Agora parece que o Espírito está extrapolando esse sentido existencial na minha vida, que é: José, não é apenas ser salvo. José, não é apenas chegar aqui, é como chegar aqui. Então aí eu passo a entender a necessidade de exercer propósito, e o propósito de Deus na minha vida, enquanto estou aqui caminhando para chegar lá. Então não é só ser, é como ser. Não é apenas existir, não é apenas viver, é como viver, e não é apenas morrer, é como morrer. Não é apenas uma aparência, mas é o ser e como ser, como estou dizendo. Essa figueira tem propósito, ela existe para propósitos muito específicos. Um dos propósitos dela é dar fruto, figo. Diz-nos a Bíblia, a palavra nos diz, nos informa, que cedo de manhã, ao voltar da cidade, que cidade ele estava? Em Betânia. Quando ele vem voltando de Betânia, ele passa por aquele caminho específico cedo, aonde estava aquela figueira, e a Bíblia nos informa que ele estava com fome. Qual é o propósito de uma árvore que produz fruto, senão matar fome? Ter fruto para saciar a fome de alguém. A necessidade estava presente, mas o propósito específico da figueira em atender a necessidade de quem a tinha, não existia. Jesus estava com fome. E naquele momento era a hora então da figueira exercer o seu propósito específico. Então naquele momento era a hora da figueira exercer o seu motivo de existência, que é gerar fruto para aquele que no caso tem fome, e alimentar esta pessoa. Mas só que ela existencialmente não estava cumprindo o seu propósito. E aqui vem um devocional muito específico para mim, que eu quero compartilhar com vocês. A minha pergunta então hoje, aqui nesta noite para você, começa sendo: como tem sido o seu viver? Qual é o motivo do seu viver? Qual é o propósito da sua vida? Para que você existe? E o porquê você vive? Porque, irmão, se for simplesmente viver por viver, porque, irmão, simplesmente for ir na igreja domingo a domingo por ir, porque se for simplesmente para ser mais um passando nesta terra, nós devemos repensar o evangelho que vivemos. Então a pergunta é: qual é o teu propósito? Segundo, você está vivendo o teu propósito? Qual é o motivo existencial da sua vida? Você é uma figueira, e o Senhor quer ver frutos de você. Continuando, Jesus teve fome, mas aquela figueira, o que ela tinha era folhas. Olha,
parece que ela era uma figueira frondosa. E o que é interessante, se você estudar as figueiras, quando ela tem folha, é para se acontecer o seguinte: quando tem folha, o fruto está vindo com a folha. Então, o sinal, aparentemente, que era para se entender que ela tem fruto, é quando se vê a folha. Porque a figueira, se brota a folha, consequentemente vem o fruto. Então, olhar para ela frondosa, era para se esperar também o fruto. Mas ela só era frondosa na sua aparência. Ela só tinha aparência, mas ela era um engano. Ela era um engano no seu propósito. Aqui então, irmãos, começa a vir esse devocional particular que eu quero derramar com você. Porque quando nós não somos ou não exercemos o propósito de Deus na nossa vida, quando nós não estamos exercendo uma vocação de Deus em nossa vida, de fato e de verdade, quando nós não estamos exercendo, e vamos para o básico, porque as pessoas gostam de pensar só no nível ministerial da coisa, mas quando eu não exerço o papel de um pai, quando eu não exerço um papel de um esposo, um marido para uma mulher, quando eu não exerço um papel de um homem para a sociedade, quando eu não exerço um papel agora ministerial, vocacional, de fato e de verdade, para a igreja, para o reino, eu estou sendo apenas uma figueira cheia de folhas frondosas e aparentes, mas quando vai se procurar o objetivo fundamental de ser uma figueira, que é o fruto, não se encontra. E aí, irmãos, vem a decepção. Porque parece-me no texto até uma decepção aparente, porque se espera o fruto da figueira, mas quando se examina de perto, não acha o fruto, só a aparência. E isso me preocupa. E essa voz de Deus ao pastor José tem me alertado, e isso tem então me lançado, me jogado para um campo de procurar ser aquilo que devo ser, de procurar fazer aquilo que devo fazer, de procurar realmente ser algo aprovado diante de Deus. Aí então a pergunta que você deve se fazer é o seguinte: você tem uma exuberância de quem é, ou você não é? Você tem uma exuberância frondosa de quem faz, ou você não faz? Você tem uma exuberância frondosa de um aparente sucesso, mas Deus do céu olha para você e vê um fracasso. Como um homem, como um marido, como um chefe de família, como um profissional, como um empresário, como um homem para a sociedade caída, como um obreiro na casa de Deus, como um ministro para o reino dos céus. O problema, irmãos, não é o que pensam de você, o problema não é o que acham de você, o problema é como Deus está olhando para você. Jesus teve fome. Então parece que no texto me salta uma aparente decepção quando vai atrás do fruto da figueira, mas se encontra folhas. Israel constantemente, variavelmente, comumente representava
uma figueira. Por exemplo, se nós lemos a passagem em Oséias capítulo 9, versículo 10, lá está Israel com a figura de uma figueira. Se nós olharmos também Naum capítulo 3, versículo 12, lá está Israel com uma figura de uma figueira. Se nós olharmos Zacarias capítulo 3, versículo 10, lá está Israel com uma figura de uma figueira, e que por muitas vezes se qualificando nesse tipo aqui, nesta figueira, que se procura o fruto, mas só tem uma exuberância externa. Agora, se nós tratarmos aqui do texto e do contexto em volta, nós vamos ver que Jesus, por exemplo, está efetuando curas dentro do templo, e está lá os exuberantes externos por fora, reclamando, chateados, falando na cabeça, no ouvido de Jesus, porque ele estava curando, porque ele estava fazendo o que ele estava fazendo. Estava lá o Senhor Jesus, dando os frutos que deveria dar, mas as figueiras folhosas estavam lá. Como é que você faz isso? Como é que você está fazendo isso? É por isso que Jesus coloca nesse contexto a figueira sem fruto, porque tem o contexto dos fariseus, tem o contexto dos sacerdotes, que esperam que sejam pessoas com frutos, mas são exuberantes externamente, e não tem nada de fruto. Então, se nós olharmos para o contexto envolvido desta passagem, nós vamos ver que também está num contraste aquele que realmente tem fruto e dá fruto, com aqueles que são exuberantes externamente, mas não se acham o fruto, o propósito existencial que eles deveriam ter, como sacerdotes, como os homens de Deus, ministros de Deus, guardiões da lei e da fé. Examinando um pouquinho mais, a gente vai chegar aqui, irmãos, para a prática para nós aqui nesta noite. A minha pergunta para você então é, e aperta o cinto: para que serve quem não serve? Para que serve quem não serve? Está ali uma figueira que era para servir, mas ela foi encontrada em uma situação que ela não servia. Então a lógica pergunta no texto é: para que serve quem não serve? A segunda pergunta, e aperta o cinto, é: para que Deus daria mais um dia de vida para você? Qual o motivo e o porquê? Para que Jesus daria mais um dia de vida para essa figueira? Para que Jesus daria mais um tempo de vida para esta figueira? Para quê? Então a pergunta é: para que serve o que não serve? Para que serve quem não serve? Qual é o motivo de mais um dia de vida dessa figueira? Qual é o motivo de mais um dia de vida desta planta? Que tem propósito específico, que tinha funcionalidade específica de matar fome, mas ela estava ali inutilmente, exuberante, sem ter aquilo que mata fome. Então a pergunta é: para que Deus te daria mais um dia de vida? Por que Deus te daria mais 10 anos de vida? Para quê? Porque a pergunta é: para que serve quem não serve? A pergunta é: para que serve um marido que não é marido? Então para que mais um ano de vida? Então a pergunta é: para que serve um pai que não exerce a paternidade como um pai? Para que mais um ano de vida? Para que serve o que não serve? Então a pergunta é: para que serve um homem que não exerce um papel de um homem? Para que Deus nos daria mais um ano de vida? Para que serve o que não serve? A pergunta é para você: por que Deus te daria mais um tempo nesta terra? Qual é o motivo que faria Deus pensar assim:
filosofando, né, irmãos? Pensar assim, eu vou dar mais tanto tempo de vida para o João, para o Ciclano, para o Bertano, porque vale a pena. É bom investimento. É negócio este homem mais um tempo na face da terra. A pergunta é, para que serve quem não serve? Eu não estou levando em questão aqui a soberania de Deus de saber o dia que você vai partir desta face da terra. Eu estou aqui trazendo uma meditação profunda, existencial e de propósito do seu viver, porque nós não podemos somente viver, nós não podemos somente ir domingo após domingo para a igreja, nós não podemos simplesmente passar por esta vida, simplesmente comendo e bebendo hoje, amanhã e depois. Nós precisamos sair daqui desses dias com um propósito estabelecido e funcionalmente trabalhando. A sua casa, a sua igreja, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, os seus pastores, os seus patrões, os seus empregados precisam ver na segunda-feira que algo novo aconteceu, que um botão foi startado e que algo novo aconteceu no seu viver. Para que serve o que não serve? Para que Jesus daria mais um dia para esta figueira frondosa, mas não exerce o seu objetivo específico? Eu tenho uma palavra que parece estranha e forte para os ouvidos de algum. Eu tenho dito o seguinte, eu trabalho muito com vocação, com vocacionados. Trabalhei por 15 anos dentro de um seminário que ele trabalha vocacionalidade, não só teologia. Então lá dentro, por exemplo, se você quisesse ser um estudante lá, você tinha que aceitar que ia ser pastoreado e mentoreado lá dentro do seminário, porque não se trata só de conhecimento por conhecimento, porque nós vemos, desculpa a palavra, muitas bestas teológicas falando e nada especificamente exercendo, vomitando conhecimento que às vezes acha que é conhecimento, mas são burrices teológicas, mas não são práticos e eficazes no fruto. Então não é só teologia por teologia, mas é uma praticidade da teologia em que vai ser funcional, transformadora, redentiva e gloriosa. Então tinha que ser assim, tinha que aceitar. Você podia ser pastor, arcanjo, querubim, serafim, tinha que aceitar. Por quê? Porque tinha que ser analisado uma vida devocional. Se você era pastor fazendo teologia lá, a tua esposa ia ter que fazer um relatório de você na sua vida prática e devocional. Se você era um membro a qual o teu pastor te enviou para lá, o teu pastor ia fazer um relatório do seu desenvolvimento de prática de vida espiritual. Por quê? Porque nós devemos se preocupar com a esterilidade espiritual. Esta figueira era estéril no seu propósito. Esta figueira era estéril no seu propósito de existência. Essa figueira era estéril no propósito de matar fome. E o que é que eu digo para vocacionados? Eu digo o seguinte: há muitas pessoas no adultério espiritual. Estranho, né? Mas eu vou explicar. Há muitas pessoas que em nome de cargos e posições, eles estão deixando o campo vocacional de origem, o campo vocacional do chamado, o campo vocacional do seu propósito, do propósito de Deus na sua vida, em nome de cargo e funções e sabe lá o que, deixando em nome de propostas o propósito de Deus. A pessoa tem uma vocação, ela tem um campo de atuação que Deus o chamou, que Deus escolheu. A pessoa tem um campo onde Deus quer usar, trabalhar, lapidar e fazê-la dar fruto, mas em nome de propostas, em nome de tentações sociais, vai exercer uma outra coisa que ela não foi chamada. Eu digo assim, adultério espiritual, porque você deixou legítimo e está num campo ilegítimo.
Você está fora do propósito. Você não está dentro do propósito, do chamado de Deus na sua vida. E aqui vem a esterilidade espiritual. E aqui, irmãos, muito prático para nós esta noite que estamos aqui. Essa esterilidade espiritual é ministerial? Pode ser. Essa esterilidade espiritual pode ser como homens da casa, maridos e pais? Pode ser, porque muitas vezes estamos lá como um marido, estamos lá como um pai, mas nós estamos estéreis espiritualmente no exercer frutos para a esposa e para os filhos. Estéreis. Não estamos produzindo nada, mas estamos lá, frondosos, aparentes, mas na funcionalidade, estéreis. No cumprimento, estéreis. No propósito, estéreis. E está lá alguém com fome. Está lá um filho gritando, estou com fome. Está lá uma filha gritando, estou com fome. Fome do quê? Fome de um pai. Fome de um protetor. Fome de alguém que me ama, que cuida de mim, de alguém que olha para mim, de alguém que me repara. Está lá uma mulher gritando, estou com fome. Fome de ser assistida nos meus instintos sexuais. Fome de ser assistida nos meus instintos emocionais. Fome de ser uma mulher ensinada pelo meu marido. Porque a gente gosta de falar de o homem tem que ser protetor, o homem tem que ser provedor. E eu vejo na Bíblia a funcionalidade de um homem num terceiro, é um tripé. O homem precisa ser hábil para apresentar a esposa ao Senhor Jesus. Este homem precisa ter conhecimento de Deus e da palavra de Deus para ensinar a mulher. A gente gosta de falar de duas áreas e deixa a terceira, porque o homem ensina a esposa. E como é que eu ensino? Como é que eu preparo a minha esposa? Eu preparo ela ensinando. Eu vou buscar ter suficiência nas escrituras e no conhecimento de Deus, para que eu possa derramar isso na vida da minha filha e dos meus filhos, essa suficiência na palavra de Deus. Por quê? Porque você é porteiro do teu lar. Porque quando eu conheço a palavra de Deus, eu sei que eu tenho que proteger minha casa. Eu sei as heresias que estão entrando na minha casa. Eu sei os falsos profetas que estão falando dentro da minha casa, através da televisão, através do Facebook, através do Instagram, através de rede social. Eu sei trancar a porta quando deve ser trancado. Por quê? Porque eu tenho suficiência de conhecimento na palavra de Deus. Mas nós temos homens assim na igreja, assim, tranquilos e calmos. Não precisa aprender não, deixa para o pastor. Deixo para a escola bíblica da minha igreja. Eu deixo para o professor da escola bíblica e não tem interesse, cara. Não se levanta, não vai aprender, não vai estudar, não vai ter intimidade com Deus para educar a sua casa e o seu lar, para edificar a sua família. Porque você tem a missão, você foi chamado para essa missão e você não pode deixar esta missão. Ou seja, espiritualidade estéril. E até quando você vai aceitar isso? Aí a pergunta que dói é: para que serve quem não serve? Para que Jesus daria mais um dia de vida para quem não serve? É forte, não é? Se pergunte: para que Jesus me daria mais um dia de vida? Se eu não sirvo. Então uma outra pergunta para você é: para que eu estou servindo? Para que eu sirvo? A pergunta, cabra, a pergunta, macho, que você deve se fazer agora é: para que eu estou servindo mesmo? Para que eu sirvo? Pensa com você. Examine-se, homem. Para que eu sirvo? Para que Jesus me daria mais um ano de vida? Para quê? Qual motivo? Qual função? Que funcionalidade tem isso? Para que Jesus daria mais um ano de vida para esta figueira? Um dia de vida para esta figueira? Está sentindo aí, irmão? Eu disse para vocês no começo que esta palavra mexe comigo. E aonde é então que ela me empurra? Para onde é que ela me leva? Me leva a pensar: eu não posso simplesmente existir.
Eu não posso simplesmente viver. Eu não posso simplesmente chegar ao céu. Tem que ter um combustível maior. É glória chegar no céu. É a maior dádiva que alguém pode ter. É chegar lá no céu, estar com Jesus, viver com Jesus, morar para sempre com Jesus, estar constantemente para sempre diante dele. Mas o motor motivador e transformador da vida do José é esta: não é só ser salvo, mas é como eu vou chegar lá. Eu estou preocupado, irmão. Eu estou preocupado na hora que eu conversar com o apóstolo Paulo. Eu estou preocupado na hora que eu conversar com o apóstolo Paulo. E aí, Paulo, tudo bem? Toca aí, pá. E aí, Paulo, hein? Cara, que prazer de te ver, meu. Aquelas histórias lá, hein? Agora eu estou te vendo cara a cara, face a face. E Paulo, pois é, você viu lá as perseguições, as tribulações. Você viu quanta viagem missionária. Você viu lá quantos tribulações, quanta pedrada, quanto açoite, quanto trabalho, você viu lá? Vi. Aí a hora de Paulo perguntar para mim: você, conta a tua história. Paulo, cara, o pastor não me dava oportunidade, cara. Você tem que ver, mano, que luta brava. Paulo, deixa eu falar para você, cara, o pessoal estava falando mal de mim. Nossa, que tribulação, Paulo. Paulo, você não faz ideia da luta. Qual é a luta? Rapaz, passei uns 10 anos da minha vida desempregado, não tinha nada em casa, tribulação. Estou preocupado, irmão. Porque não é só chegar lá, entende? O pensamento de como chegar lá vai ser transformador para a tua vida. O pensamento de como não é só chegar lá, de como chegar lá será o motor que vai te impulsionar a sair desse campo de esterilidade. Não é só ser um homem, é como ser um homem. Não é só ser um pai, é ser o pai. Não é ser um marido, mas ser o marido. Não é ser só mais uma pessoa, mas ser uma pessoa que quando eu sair da terra vão ter que sentir falta de mim. Falando nisso, abra a sua Bíblia aí. Bíblia aberta, não é para trazer Bíblia, não é para trazer celular. Bíblia aberta. Salmo 116, vocês foram avisados, né? O Radamés deve ter mandado umas 20 mensagens. Meu Deus do céu. Salmo 116, olha que interessante esse versículo aqui, ó. Salmo 116, versículo 15. Todo mundo em uma só voz, começa a ler aí. 1, 2, 3. Meu pai do céu, peraí, vamos consertar esse negócio, peraí. Pode ler na versão que você tiver aí, só fala. 1, 2, 3. É isso aí, pronto. Tá certo. A primeira parte aí então, o versículo mal traduzido, infelizmente. Já tem algumas Bíblias consertando isso já. Não vou aqui falar da gramática do hebraico, do verbo usado, não vou. Mas o contexto, pelo menos, eu vou falar. Salmo 115. Se você ler o Salmo 115, no versículo 17. 115, 17, o salmista fala assim, ó: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Olha que interessante, não vou entrar nem na gramática do hebraico, do verbo, e aí vai, tá certo? Mas eu vou usar o contexto pelo menos. Contexto anterior, Salmo 115, o salmista, na teologia do Antigo Testamento, que não tem nenhuma revelação do que acontece depois que morre, está dizendo assim: não é negócio morrer, Senhor. Não é negócio ir para a sepultura, porque os que vão para a sepultura não trabalham mais para o Senhor. Aqui ele está falando, não te louvam, não faz trabalho, não faz mais nada para Deus. Então a teologia do Antigo Testamento, que é bem obscura a respeito da morte, e depois o que está acontecendo depois da morte, é que morreu, parou, morreu, acabou o serviço, não tem como fazer mais nada para o Senhor. É a teologia do Antigo Testamento, o pensamento deles a respeito da morte. Se a gente for agora para o Salmo 116, se você lesse e interpretasse bonitinho, você vai ver que esse versículo está mal traduzido. Por quê? Porque o salmista está fazendo ações de graça por livramento de morte.
Ele está te agradecendo, fazendo ações de graça por livramento de morte. Então como é que ele está falando assim? Que legal é aos olhos do Senhor a morte dos santos. Acabou de dizer no salmo anterior que não tem trabalho, ninguém faz mais nada. Tipo assim, não compensa morrer, Senhor. Porque para. No próprio salmo ele está agradecendo o livramento de morte. Mas está dizendo preciosa, tipo legal, é a morte dos santos aos olhos do Senhor? Não, irmão, não. Infelizmente está mal traduzido aqui, porque a palavra seria mais ou menos assim, ó, pesaroso, ou até penoso. Custa muito perfeito, custa muito aos olhos do Senhor, mas no sentido de peso negativo. O salmista, ele está querendo dizer assim, mais ou menos, na mensagem dele: poxa, quando um sai da terra, um Davi, pesa demais. Porque quem é que vai ocupar um lugar de Davi, um homem desse adorador, desse jeito? Não tem muita gente assim. É tipo assim, nossa, como vai ser pesaroso, como vai custar ao Senhor, quando sair um apóstolo Paulo. Quem é que vai fazer missão que nem esse homem? Quem é que vai pregar como esse homem? Quem é que vai erigir igreja como um homem desse? Falta gente assim, é pesaroso, custa. Aí, deveria ser a mesma expressão quando eu e você sair da terra. As pessoas que estiverem ali diante do esquife, deveria dizer: e agora? Quem é que vai ocupar o lugar de um homem desse? Ele produz muito. Ele faz a diferença. É pesado. Teve uma mulher na Bíblia, né? Que agora está me fugindo o nome da mulher, que ela fazia roupa para as mulheres. Quando ela morreu, foi reclamar com Pedro: oh, Pedro, não dá não para essa mulher morrer. Não dá para ficar sem ela. Ela custou. Dorcas, ela custou para aqueles que eram servidos por ela. Por quê? Porque ela servia. Ela servia. Quem serve vai apresentar custo na hora que for embora. Aí o pessoal parece até que está reclamando com Pedro. Tipo assim, não dá para ficar sem essa mulher não. Pedro executa aquele milagre da ressurreição em nome do Senhor. Custa. Então deveria custar o dia que eu sair, deveria custar, pesar o dia que você sair. Pensa nisso. Não é só viver, é como viver. Não é só morrer, é como morrer. Não é só existir, é como existir. Não é só ser um homem, é como ser este homem. Não é só ser um pai, é como ser esse pai. Não é só ser um marido, mas como ser este marido. Não é só ser frondoso e não ser encontrado fruto. Fruto a gente come. E presta atenção. O fruto não é para a árvore. A árvore não come o seu fruto, não se alimenta do seu fruto. Porque a árvore produz para... Deixa eu ir lá para o fruto do Espírito em Gálatas, para ser bem aplicado a nós aqui hoje. Olha que interessante, o fruto do Espírito. É interessante o título, até foi acertado o título e a proposta que Paulo está falando, né? Porque é fruto do, não é teu, não é meu, é fruto do. Então isso está remetendo que é uma ação externa à nossa. Não é uma ação minha. Quando eu apresentar aquela lista de fruto do Espírito, não é você, não é mérito teu, é Ele em você. Mas já é uma boa coisa. Porque ter a manifestação dele em você já é algo extraordinário. Mas sabe o que é interessante? Quando você tem o fruto do Espírito, não é você que se alimenta dele. Sabe quem é? Olha aí do teu lado. Olha do teu lado. Olha do outro lado. É o outro. É o outro. Porque você tendo o fruto, não é você que se alimenta dele. Porque é muito relacional o fruto do Espírito. Muito. Com Deus,
com a igreja e com os homens. Tem 3 classes aí. O apóstolo Paulo apresenta pelo menos 3 classes nesses frutos, que tem uma classe que é extremamente no relacionamento com Deus, uma classe extremamente no relacionamento na igreja e uma classe extremamente no relacionamento com o outro. Muito, muito. Então sempre com o outro. Então não é você que se alimenta dele, é o outro. Só que se você não se alimenta dele, então você vai se alimentar de quem? Olha aí, do outro. Agora, o que é interessante? O fruto a gente alimenta, mata a fome. Geralmente, quem é que tem fome que vai chegar até você? Bom, se uma pessoa sem paz chegar em você é porque ela está com fome de paz. E é porque você tem fruto que alimenta a fome dela de paz. Provavelmente, se você tem um fruto, uma pessoa sem amor, está com fome de amor. E ela está com fome. Estou faminta, estou com fome, quero me alimentar. E ela vai procurar esta árvore com fruto para se alimentar desse amor que ela está com fome, que ela não tem. Adivinha se ela achar você bonitão com o fruto? Ela vai se alimentar. Aí tem outro que aparece com fome, estou com fome. Fome do quê? Longanimidade. Tenho fome, estou com fome, estou procurando uma árvore com fruto. Aí imagina, você lá o bonitão, a figueira cheia de fruto. Aí ela vai lá e se alimenta da longanimidade. Aí aparece outro, estou com fome. Fome do quê? Estou com fome de mansidão. Aí eu estou com fome, estou procurando, quero me alimentar, tenho fome. Aí o bonitão aí, árvore frondosa e com fruto, tem o fruto. Ela vai lá e se alimenta. Irmãos, esse é um devocional para mim, que estou compartilhando com você. Eu preciso ter fruto. Eu quero ter fruto. Eu quero ser resposta para faminto. Eu quero ser resposta para minha esposa. Eu quero ser resposta para minha filha de 13 anos. Eu quero ser resposta para a minha igreja. Eu quero ser resposta para um homem faminto sem Deus. Quando ele chegar em mim, ele encontrar alimento na minha vida. Eu quero ser resposta para você que nesses dias, que quando você me procurar para conversar, eu quero ter para te alimentar. Eu quero ser resposta para esse mundo caído. Eu quero ter propósito que mata a fome daqueles que estão com fome. E você precisa sair desse jeito daqui também. Eu quero causar, eu tenho orado a Deus falando, Senhor me ajuda. Eu quero causar pelo menos um sentimento, que quando uma pessoa passar 5, 10, 15, 21 horas ou 3 horas comigo, eu quero que ela tenha um sentimento. Quando eu estou com José, eu saio cheio, eu saio alimentado. Ai, irmãos, não é só viver, é como viver. Não é somente estar no céu e para o céu, é como chegar lá. Isso vai me impulsionar a ter uma vida eficaz, diferente, muito diferente. A pergunta é inquietante e eu torno a fazê-la. Para que serve o que não serve? Se pergunte nesta noite, para que serve o que não serve? A figueira, irmãos, fala de um existencialismo vazio. Você precisa se cansar de uma existência vazia. Você tem que ter uma revolta dentro de você. A revolta deveria ser uma existência vazia e sem propósito. Você deveria ter uma revolta. Não é uma revolta contra Deus, não. Mas é uma revolta própria dizendo, eu não posso simplesmente ser apenas mais um, mas eu quero ser alguém diferente, que dá peso no ambiente quando chega, e vai dar peso no ambiente que eu sair. Quando você sair da tua igreja, vai ser alívio ou vai causar peso?
perdemos demais. É tipo assim, sabe? Imagina se o Pelé, irmão, quando teve que se aposentar da seleção brasileira. Imagina, o peso da saída e o peso de quem vestiu a camisa logo para substituí-lo. Causa peso. Causa peso. Encerro aqui, eu peço que vocês se coloquem em pé em nome de Jesus. Para que serve o que não serve? Para que Deus te daria mais um dia de vida? Qual motivo? Para quê? E por quê? Para que serve quem não serve? Para que serve um marido que não é marido? Para que serve um pai que não é pai? Para que serve um filho que não é filho? Para que serve um servo que não serve? Agora o contrário também é verdadeiro. Quando se encontra alguém que serve, isso é precioso. E precioso no sentido de pesado. Tem peso. Tem peso. Quando eu encontro alguém que serve, quando eu encontro alguém que ele faz, quando ele serve, tem peso. Tem peso no ambiente, tem peso no lugar, tem peso, é pesado, vale, é precioso. Irmãos, que o Senhor gere no teu coração nesses dias esse sentimento. Você não pode sair daqui sem esse sentimento. Você vai dizer: eu quero sair daqui servindo o propósito do Senhor.